Ítalo Campos é autor de vários livros de poesia, inclusive obras voltadas para o público infantil. Sua atuação profissional como psicanalista também rendeu a publicação de livros técnicos. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhos para falar sobre literatura. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do escritor e psicanalista Ítalo Campos. Ítalo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Ítalo, a nossa mesa aqui do Dedo de Prosa hoje está cheia, porque suas produções literárias, né, são muitas. E eu queria falar um pouquinho assim, vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Ótimo. Começando pela poesia, né? Os livros que o senhor publicou são livros de poemas. E como começou esse gosto pela poesia? É difícil explicar para cada um de nós de onde vêm nossos interesses, né? A gente tenta identificar, porque muito das coisas que a gente faz não é comandado pela gente. Freud dizia que quem nos comanda é um outro. Alguém habita a sua casa e você nem sabe. É o inconsciente, né? Esse repertório do inconsciente, ele é repleto das várias referências. E certamente as primeiras referências foram as referências familiares. Então, meu gosto pela escrita e pela leitura, primeiramente, eu identifico que veio da minha casa. Meu pai é um leitor cuidadoso, é um leitor com prazer da leitura e que nos deu a oportunidade de ter uma biblioteca em casa. Biblioteca pequena, biblioteca do interior, né, com difícil acesso à cidade que eu nasci. Mas acho que daí despertou meu interesse pela leitura. E quando que o senhor começou a escrever, de fato, poema? Porque uma coisa é a gente começar a ler, gostar, né, ter aqueles autores preferidos que acabam incentivando que a gente busque mais, busque outros autores. E outra coisa é escrever de fato. Quando o senhor começou a colocar isso no papel? Eu acho que a adolescência é o tempo onde essa questão da angústia da adolescência, das descobertas da adolescência, é que a gente começa, se tiver um pouco essa vocação de escrever, por aí começa a encaminhar. Na adolescência eu escrevia muito. E na adolescência eu estou falando no início da adolescência, 12, 13 anos. E é claro que eu tenho que dar o crédito à minha primeira namorada, que era num colégio interno, e eu tinha que escrever, e escrevia diariamente. Eu tinha que, então, arrumar fantasias, assuntos, angústia, broncas, raivas e ódios, para remeter a esse lugar aí, que é o lugar da mulher. E o amor é sempre um tema muito comum da poesia, né? Certamente, né? Quer dizer, o amor, ele está em todas as suas vertentes do amor, né? Ele é sempre um poço inesgotável para a poesia, né? Na dimensão amorosa, ela é uma dimensão que dignifica, né, o homem no seu processo civilizatório, né? E que não é coisa tão antiga, nem sempre, né? O amor vai acontecer na história humana, diria, pela história humana, mais recente. Mais recente, assim, 10 mil anos, né? Agora, para escrever essa história de amor, são apenas 6 mil anos. E quando o senhor começou a perceber essa produção, né, e se escrever as poesias como um projeto literário, como de fato a possibilidade de publicar um livro? Porque hoje o senhor já tem vários livros de poemas, inclusive voltados para o público infantil, que é uma coisa que vale a pena a gente falar um pouco mais depois. Mas quando o senhor começou a publicar de fato as suas poesias, como foi esse trabalho? Gabriela, eu não tinha um projeto de publicar, né? Quer dizer, a escrita, para a maioria, eu vejo relatos dos escritores, ela se impõe. Eu escrevia e escrevo porque eu sou obrigado a escrever. Não tem jeito. Ou então eu fico maluco, né? Ou então aquela coisa fica reverberando até que eu possa dar um encaminhamento simbólico, né, na escrita, disso aí que ainda está até meio nebuloso, né? Quando se escreve, começa-se a puxar um fio
e aquilo que perturba começa a perturbar menos. Então eu escrevia justamente para me salvar, primeiramente. O primeiro livro publicado foi um editor chamado Ivan, me esqueci agora o sobrenome, mas o Ivan tinha um projeto de editora que na época, muito incipiente, em 1995, Ivan Pena, que é Vitória bucólica, Ivan ia atrás das pessoas que ele sabia que tinham textos, produção de escrita. Eu já tinha alguma produção mais técnica, feita em termos de apostilha, entrevista em jornal, contribuições lá em jornal. Quando o Ivan me pediu, eu quero publicar seus poemas. Relutei, aceitei e até gostei. É esse daqui, não é o Esse primeiro? Interiores. Deixa eu mostrar aqui. Da Edith. Aí depois não parou mais, né? E aí vem, não é? Quer dizer, como eu continuo sempre escrevendo, a questão da publicação, eu tenho muito pejo em eu mesmo decidir pela publicação. Então eu apresento para as leis de incentivo, e as leis de incentivo julgam se aquilo ali merece ou não ser publicado e estimulado e financiado. Então os meus livros são via leis de incentivo cultural. Como foi a sua experiência com essas leis? Porque você já publicou pela Lei Rubem Braga, que é do município de Vitória, não é isso? Chico Prego, que é da Prefeitura da Serra. Como foi a sua experiência? Foram muito tranquilas, foram muito... não tive nenhuma dificuldade na questão da burocracia, que tem alguma burocracia que, de fato, o escritor, especialmente, tem muita dificuldade de lidar com isso. Eu tive ajuda, né, de Miguel Malvilha, nosso saudoso Miguel. Na Serra tinha também na Secretaria de Cultura as pessoas que me ajudaram a vencer essa barreira burocrática no pré e no pós, não é? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E eu agradeço e acho importante essas leis de estímulo cultural do Estado, né, das prefeituras, acho que são fundamentais. É uma chance, né, de muitas pessoas que não sabem qual caminho tomar para conseguir publicar, tem aí uma possibilidade pela frente, as leis de incentivo, não é isso, Claro, Vitor? as leis de incentivo e a publicação é importante para o movimento cultural da cidade e do Estado. Se não se publiciza, não é? E se publiciza, uma das formas é a publicação, que tem possibilidade de atingir um público maior. E falando de um dos livros, Embaralhando Palavras, a Prefeitura da Serra, em contrapartida, uma parte da produção vai para a Prefeitura, que vai para as escolas. Então, isso é uma difusão e uma formação de um público leitor e de um incremento no mundo cultural da cidade e do Estado fantástico. Então, agradeço muito as leis de incentivo cultural. Eu queria aproveitar e falar justamente desse livro, que é o Embaralhando Palavras, que é um livro infantil, Isso. não é isso? É engraçado porque muitos escritores já vieram aqui no programa e muitos escritores que trabalham com esse público infantil não trabalham diretamente com a poesia para crianças, né? Muitas vezes trabalham com a ficção, com uma narrativa de aventura, né? Normalmente a gente vê mais esse tipo de literatura para o público infantil. Como é que é escrever poesia para criança? Primeiro a criança, que nunca me abandona, tem que ser despertada. Não é? A primeira coisa é isso. Segunda coisa, as referências infantis, elas têm que voltar à tona. Não é? Tem que voltar à tona para que eu possa transmitir algo da minha criança para a criança que vai ter o contato com esse livro. O resto é um pouco de formalismo, porque a criança não é tão fácil de ser atingida como parece. A criança tem suas exigências, ela percebe quando você tem alguma transmissão de verdade naquilo que está sendo proposto. Então, o que eu posso dizer é que eu, acompanhando alguns grandes autores brasileiros, né? Clarice, Cecília Meirelles,
né, que escreveram também para criança, e não é necessariamente uma linguagem infantil. Né? Quer dizer, você pode escrever para criança falando as palavras corretamente, com o primor que você precisa em qualquer outro texto. E primeira coisa, por respeito à criança. Segunda coisa, porque você está transmitindo e se quiser algum papel educativo e pedagógico nisso, que não é a minha intenção, não é? Mas tem que ser muito bem feito. Acho que criança exige muito cuidado na apresentação do seu escrito. Quais são os principais cuidados que um escritor que quer trabalhar com esse público infantil, não só com a poesia, mas também com um outro tipo de narrativa, precisa ter, na opinião do senhor e pela experiência do senhor com esse público? Na verdade, a minha experiência, eu falo muito mais de um lugar aí de psicanalista, né, na relação com a infância e com a criança. Né? O cuidado é no que você transmite de valores, não é, de referências dessas crianças. Quer dizer, as referências culturais promotoras de uma coisa de vida, de uma coisa de ligação, né? de comunitária, de suportar a dor do existir, isso para mim são os critérios importantes a serem transmitidos para as crianças. Quer dizer, esse livro é um livro infantil, diria infanto-juvenil. E, na verdade, eu diria infanto-juvenil adulto, não é? Porque eu gosto muito de ler livros infantis. E nós temos belíssimos e profundos livros infantis de autores brasileiros. A gente tinha uma editora mineira que publicava só livros chamados infanto-juvenis ou infantis, de profundidade de qualquer Dostoiévski, de qualquer Tolstói, de qualquer Máximo Gorki, de qualquer Machado de Assis. Ítalo, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas eu queria te pedir para a gente terminar esse primeiro bloco com poesia. Pode ser? É fácil. É de qual livro que você vai... Então, vou procurar um aqui do Elegia. Esse Elegia foi um trabalho proposto ao professor doutor Orlando Lopes, da UFES, e ele que fez a edição e fez a seleção. Ecoam em mim as sílabas do teu nome, infinitas vezes, infinitas vozes. Eu mesma, um eco do meu homem, o resto de um grito dado, uma onda sonora sem fronteiras. Sou nada, estilhaço de palavras, sílabas quebradas, sem barreiras, porto, fronteiras. Obrigada, Ítalo. Eu quero falar um pouco, e eu senti aí na sua poesia, a questão da psicanálise, depois do nosso intervalo, pode ser? Vamos? Bom, o programa O Dedo de Prosa já volta, não saia daí, tem mais poesia para você. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Hoje estamos batendo um papo, conhecendo um pouco do trabalho do escritor Ítalo Campos. Ítalo, o senhor é psicanalista. Sim. E aí eu queria saber de que maneira, se isso acontece, se isso não acontece, mas de que maneira a psicanálise, que é essa sua caminhada profissional, né? Se em algum momento, em algum ponto, ela cruza com essa sua caminhada pela literatura, e especificamente na poesia. São coisas complementares? São coisas completamente independentes? Como o senhor vê isso? Gabriela, o Freud, que é por onde eu me interessei pela psicanálise, e Lacan, que é quem reaviva e revive Freud, os dois tinham um apreço, um carinho e um interesse muito grande pela literatura. E Freud, especialmente, trabalha vários textos relacionados com a literatura. Isso quer dizer que a psicanálise não apenas cruza, mas diria, a psicanálise conversa todo o tempo com a literatura. Se a gente prestar um pouco de atenção, nós vamos ver que mesmo lá na Grécia, né, Freud vai pegar lá de Sófocles o mito de Édipo, que é central na obra de Freud. Né? Depois Freud vai falar de escritores criativos e devaneios,
um texto de Freud muito interessante para dizer que o escritor é a criança grande que, ao invés de brincar com os brinquedos, vai brincar com as palavras, vai escrever. Mas o que reina, o que domina, o que mexe para promover isso é aquilo que na criança, que da criança foi recalcado, ou foi deixado de lado e renova então no escritor. Então a psicanálise tem muito, ou tudo a ver com a literatura. Né? E muito cedo eu percebi isso. Bem cedo eu percebi que o fato de estar caminhando melhor na minha análise pessoal, que é a condição do psicanalista fazer sua própria análise, não é? Eu podia lidar melhor com aquilo que me acontecia ainda sem palavras. Não é? Eu diria, a psicanálise, uma das efeitos da psicanálise é deixar o sujeito um pouco mais livre, menos escravizado, menos submetido, menos alienado aos códigos do outro, não é? À linguagem do outro, à palavra do outro, poder começar a inventar alguma coisa. De alguma maneira a literatura também traz isso. Então. A literatura é isso, não é? Quer dizer, a literatura é um exercício permanente de invenção, não é? De outros mundos, de criação. Então, né, parece muito, e muitos já fizeram essa imagem, o escritor como, ou artista como um deus, né? O escritor e a escrita, como a literatura como uma arte maior. Né? Então, ela é inclusive a arte que pode condensar todo o universo, né? Toda a Babel condensada num livro. Então, o livro é algo fantástico, né? A literatura é algo fantástico e tem um efeito sobre o sujeito muito interessante. A literatura, a alta literatura. Né? Eu diria que os livros de autoajuda não ajudam o sujeito. Eu tenho até a impressão de que pode piorar um sujeito. Por quê? Porque a autoajuda, ela põe o sujeito submetido ao texto do outro. Diz, faz isso, fala isso, pensa isso. Não é? Diz para o sujeito o que ele tem que fazer. Não é? E a alta literatura, você pega, não vamos longe, vamos pegar Machado de Assis, né, para verificarmos o quanto da alma humana está revelado ali. Pega um conto de Machado chamado O Espelho, né, onde mostra nitidamente como que um sujeito, que era o Alferes, o conto é Alferes, esse Alferes, ele perde a sua identidade para assumir a identidade do Alferes. Alferes é um soldado, né? Então, todo mundo chamava ele de Alferes, ele um dia se pega sem ninguém para chamar de Alferes, e ele tem poderia ser uma desestruturação, uma despersonalização. Não é? Como que ali Machado vai mostrar, você vê, antecedendo até a Freud, o quanto que nós somos formados pelo outro, o quanto que nós somos formados por palavras, né? Mostrando a importância dessa relação identificatória com o que os outros falam da gente. Né? Agora, o senhor falou de alta literatura. Alta literatura, então, com já L. vou perguntar. E a baixa literatura? Essa coisa do best-seller hoje em dia, né? Que a gente tem esses livros que viram grandes sucessos, enfim. O senhor vê como uma baixa literatura? Eu tento me livrar dos preconceitos, todos eles, o máximo possível. E sei que tem uma literatura fácil, uma literatura que já é programada, não é, para chamar a atenção. Eu acho que essa literatura interessa, às vezes, para quem está iniciando na leitura. Não é até para incentivar. Para incentivar, não é? Há um enriquecimento na civilização quando a superficialidade ela não é suficiente. Então, há um mais além no ser humano que pode ser buscado. E a sua atividade profissional como psicanalista também acabou
esbarrando na literatura com publicações, né? Publicações de livros mais técnicos, digamos assim. Fala um pouco para a gente sobre essa experiência. A gente até tem alguns livros aqui, não é? Eu tive uma passagem, uma bela experiência no serviço público e na função, às vezes em função de coordenação, de gestão, e eu dirigi um serviço de toxicomania e aí publiquei, junto com colegas, um livro sobre drogas, sobre toxicomania. Né? Esse livro tem contribuições de 5 instituições importantes no Brasil. Então, aí eu falo de um projeto do CPTT, Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos, que é um primeiro serviço, um dos primeiros no Brasil, que serviu inclusive de modelo para o que veio depois ser chamado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. O CPTT, num modelo multidisciplinar, numa referência teórica, com referência clínica, né, a gente seguia ali dizendo, invertendo uma máxima, inclusive, a respeito das toxicomanias. Né? A pessoa fala assim, a droga faz o toxicômano. E nós partimos da premissa de que é o toxicômano que faz a droga. Você tira uma droga, ele pega outra, pega outra, pega outra, e até já houve situações onde o drogado vai lá num cocô de vaca e cheira aquilo e faz dali uma droga. Então, o toxicômano que faz a droga. Então, a ênfase do tratamento é no sujeito e não na droga. A segunda experiência foi com um serviço de AIDS. Convivi, foi um momento muito interessante na Prefeitura de Vitória, que tive um apoio para apresentar trabalhos na Alemanha pela Fundação Rockefeller, via Ministério da Saúde. Fui assessor do Ministério da Saúde na área de AIDS e publiquei um livro que não trouxe aqui, mas um livro que fala sobre a questão da AIDS, especialmente a organização do serviço e, claro, na minha especialidade, um capítulo sobre a questão psíquica e a saúde dos portadores do vírus HIV e até AIDS. E a terceira experiência foi com suicídio. Esse no livro serviço aqui, público, não é? Que fiz publicar, então, organizei, selecionei e convidei pessoas para participarem de eventos sobre a questão do suicídio, que deu esse livro chamado Vidas Interrompidas, que me parece que é muito interessante, porque no Brasil tem pouca bibliografia nessa área. E o senhor também tem um artigo nesse Identidade Capixaba. Esse é um dos livros da Prefeitura de Vitória, onde eu tenho a participação, tem outro do Estado sobre a questão do Espírito Santo, que também eu tenho participação, e alguns outros de coletâneas, de participação que eu não trouxe. Ítalo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu queria pedir para o senhor deixar um contato para o pessoal de casa que quiser conhecer mais o trabalho do senhor, ou até as obras, né, ter contato com as obras. Como é que o pessoal pode fazer? Na Livraria Logos e a Livraria do Estudante, a Livraria do Estudante só tem em Vila Velha agora, tem pelo menos algumas dessas publicações. E meu e-mail é ifcampus@hotmail.com. E a gente pode terminar com uma poesia? Claro, ótimo. Eu vou a Nil Bucólicas, em homenagem à abertura que Cuba merece e está conseguindo, eu vou ler Mulheres de Cuba. As mulheres de Cuba são peitudas, dão-se ao trabalho, ao cuidado dos filhos e ao suprimento das faltas. As mulheres de Cuba são serenas no trato, agitadas no grito, quando lhes recolhem o prato. As mulheres em Cuba são assim, às vezes gato se espreguiçando, às vezes trator no labouro, às vezes nieve cantando, às vezes vulcão no amor. As mulheres em Cuba não têm pudor, nem precisa. As mulheres em Cuba exalam um cheiro de música, dizem non quando querem dizer si. Não tem nexo, só reflexo. Tem o ardor de Fidel e o romantismo de Zé Martim. Obrigada, Ítalo. Muito obrigada e sucesso. Quando o senhor tiver novidade, o senhor traz de novo pra gente. Obrigado. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Ales, o seu canal cidadão.